Salve, internauta! Hoje a TV Educação Política vai entrevistar o vereador e médico sanitarista Pedro Tourinho. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Glauco, tudo bem? Olá, os internautas que estão aí nos assistindo. Pedro, a primeira vez que você é vereador, né? Exatamente, primeira eleição, primeiro mandato. Tá, a pergunta que eu vou te fazer é sobre... hoje nós vivemos um mundo aí de informática, de banco de dados e uma série de informações. Quando o vereador chega lá no gabinete, tem possibilidade de ter assessores, tem verba de gabinete, tem uma série de... todos os vereadores, né? Tem uma série de benefícios para poder exercer a sua função. Exato. Seria possível criar um banco de dados, por exemplo, com as licitações, onde nesse banco de dados, com essa assessoria, com esse recurso que o vereador tem, ele coloque lá qual a empresa que ganhou a licitação, quem é o dono da empresa, que local que ela está, e depois poder cruzar esses dados? Porque muitos dos escândalos que surgiram recentemente, na cidade de Campinas, por exemplo, com o Dr. Hélio, foram relacionados com licitações que poderiam ter sido até verificadas só por quem é o dono da empresa. Quer dizer, ganhou 10 licitações, dono de uma empresa que tem 5 empresas que surgiram há um ano. Poderia ser feito uma instituição, um banco de dados ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é bem legal você falar disso, Glauco. É perfeitamente possível fazer isso. O nosso corpo de assessoria é um corpo que em Campinas ele é um corpo vigoroso. A gente tem uma verba legal, dá para fazer uma assessoria com uma potência fiscalizadora muito grande, né, e que consiga sim acompanhar, investigar e realmente certificar que cada uma das licitações que está sendo feita está efetivamente beneficiando aquela empresa que oferecia as melhores condições e não aquela empresa que é do contato tal, do amigo tal, que tem relação política. Não é uma tarefa fácil, definitivamente. A gente tem que ter gente especializada, gente capaz, com formação técnica para conseguir investigar, conseguir olhar. Assim, já existe também um bocado de instrumentos de transparência disponíveis ao cidadão nos sites da prefeitura. Hoje em dia a gente tem a lei de acesso à informação, né? Eu acho que um dos desafios que a gente tem é o de tornar esses mecanismos de fiscalização, de transparência, progressivamente mais eficazes e principalmente mais amigáveis a quem quer, né, falando em termo virtual aí, a quem quer acessar, a quem quer ver, né? Agora, uma outra coisa que a gente também defende é de que essas iniciativas elas devem também partir do próprio Poder Executivo, né? O Poder Executivo tem em princípio, acho que é uma das obrigações do Poder Executivo, ser o mais transparente possível. Só que, infelizmente, a nossa tradição política no Brasil não é exatamente a da transparência. Então, acho que um dos esforços que o nosso mandato, que a nossa ação política quer empreender, é o esforço de tentar transformar e fazer de todos os poderes dentro da vida pública da cidade, o mais transparente, o mais acessível a todo mundo, ou trazer a público aquilo que a gente avaliar e que a gente achar que de alguma maneira não está legal, não está 100% transparente, para que a cidade possa fazer a discussão. Até porque no espaço da Câmara, às vezes, a gente não consegue avançar um determinado debate no que diz respeito a essa coisa da transparência. Mas a gente sabe que com a pressão popular, com a participação das pessoas, com a ação na internet, que hoje em dia é um instrumento cada vez mais potente, a gente avança muito e aí consegue fazer com que as coisas andem. Então, essa questão é importante. A lei da transparência, como é que está Campinas com relação à lei da transparência? A lei da transparência é uma lei federal e a gente tem alguns pressupostos que não podem ser descumpridos sob pena de realmente punição, né? Até o momento, eu enquanto cidadão, inclusive, antes de assumir como vereador, já lancei mão, por exemplo, de algumas questões relacionadas à lei de transparência. No final do ano passado, assim que teve o aumento da tarifa de ônibus, eu fui pedir a planilha de custos da empresa de transporte público da cidade, da INDEC, com base na lei de transparência. E fui atendido. Demorou um pouquinho para chegar, eu recebi na minha casa em meados de janeiro, né, isso foi em novembro.
mas recebi uma planilha que a gente inclusive já investigou, já fizemos algumas denúncias com base nessa planilha. Agora, ainda tem alguns pontos que precisam avançar. Eu acho que a gente ainda tem que ter mais. Quer dizer, essa planilha poderia estar disponível na internet para todo cidadão acessar. De qualquer cidade acessar. É interessante para nós que todos os contratos públicos sejam acessíveis da maneira mais fácil possível, que a gente possa olhar sem qualquer dificuldade quem são todos os funcionários com cargos comissionados, que a gente saiba quais são todos os cargos comissionados, né, que a gente possa, enfim, ter tanto acesso à informação que o cidadão comum que quiser fazer uma auditoria possa ir lá e fazer, entendeu? Esse é o nosso entendimento, é a nossa defesa. Uma outra coisa importante quando eu falei para você desse banco de dados, é que você poderia, por exemplo, num banco de dados, saber em que região da cidade está sendo investido o dinheiro. Sim. Né? Porque às vezes você, deu 50% do orçamento foi gasto em saúde e educação. Bom, mas 40% foi nas áreas nobres, 10% nas áreas que precisam. Como é que controla esse tipo de dado? A gente até tem já acessibilidade a esses dados, a gente tem acesso a isso. O difícil é transformar planilhas e planilhas, números, dados e papéis em algo que o cidadão comum consegue entender, ou mesmo que o vereador consegue se apropriar, porque é um dos instrumentos. A gente, eu antes de eu ser vereador, eu sempre tive uma atuação no campo do chamado controle social. Fui conselheiro local de saúde, já fui conselheiro municipal de saúde, conselheiro nacional de saúde. E uma das coisas que a gente se queixava no conselho, que é um espaço da sociedade civil, com membros de movimentos, de entidades associativas, era que a gente pediu a planilha com dados, custos, investimentos, chegava uma baita de um bando de número, num bando de página, e a gente realmente ficava atolado ali, naquele tanto de papel. Sem conseguir traduzir aqui. Uma das coisas que a gente acha, então, é que para além só de ter acesso, isso nós já temos hoje, a gente tem que construir instrumentos para que seja transparente, que seja acessível, quer dizer, para que seja acessível, compreensível. A gente fez isso no Conselho Nacional de Saúde, por exemplo. Eu era membro da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. E chegava um bando de dados. Então o que nós fizemos? Demandamos, por meio do Conselho, quais eram os dados que a gente queria saber, pedimos como que nós queríamos esses dados apresentados, com gráficos, com instrumentos que facilitassem a apropriação. E acabou que a gente, ao longo do ano de 2011, a gente conseguiu chegar a um consenso junto ao Ministério da Saúde, e hoje em dia o Conselho Nacional de Saúde dispõe de dados muito precisos, muito úteis, muito válidos, sobre como é que está sendo usado o dinheiro do Ministério da Saúde. Na última prestação de contas da área da saúde aqui no município de Campinas, que aconteceu umas 3 semanas atrás, eu fiz exatamente a mesma demanda à Secretaria de Saúde, e eu acredito que na próxima a gente já vai ter uma prestação de contas, vamos dizer assim, mais mastigada, para que o cidadão que vai assistir a prestação, que tem interesse em saber, consiga olhar, entender e detectar, falar, opa, isso aí não é exatamente o que eu queria que fosse, e possa assim cobrar. Ok.